Na Baruch FM, um papo bem descontraído na sua web rádio. Vozes no Palco. Baruch FM apresenta... Eu vejo o teatro como um instrumento de provocação. O teatro pra mim ele é tudo. Hoje eu não vivo mais sem ele. Em produção. O teatro pra mim é a união de várias pessoas que tem algo a mostrar, que tem algo a falar pra sociedade. É uma grande responsabilidade. Casa lotada, energia muito boa. Simplesmente incrível. Eu não gosto de discurso direto, eu vivo falando isso. Eu gosto de espetáculo que me comova. Então o discurso direto é assim, é parar para fazer um discurso. O discurso Brecht faz isso e tem outros tantos que fazem isso também. E também tem assim, você pega uma situação e não sabe colocar na situação para mostrar que a pessoa é gananciosa, para a pessoa é hipócrita. Agora, se você mostra isso durante a ação, aí você está fazendo um teatro que não é discurso direto. E ela faz esse teatro que não é discurso direto. A gente tem que cavucar lá nas entrelinhas e a gente, quando descobre, a peça faz assim. Fica lindo. Daqui Ninguém Me Tira. É uma comédia musical que traz uma mensagem poderosa através da história de Velvet, vivida por Alexia Twister, uma drag queen que se vê prestes a ser despejada de seu antigo barracão para dar lugar a novos empreendimentos. Escrita por Noemi Marinho, a peça aborda de forma humorada e reflexiva o conflito entre o progresso representado por Herculano, vivido por Giovanni Tosi, revezando com Anderson Miller, um funcionário de uma grande incorporadora, e a preservação da memória e identidade de Velvet. A diretora Neide Veneziano atualiza o conceito da vedette, agora drag queen, na nova montagem da peça que acontece a partir de 17 de maio em São Paulo, no Teatro Sabesp Frei Caneca, com temporada às sextas-feiras, 24 e 31 de maio, 7, 21 e 28 de junho. Idealizado pelo ator e produtor Giovanni Tosi, Daqui Ninguém Me Tira representa a união de duas figuras femininas de extrema relevância na história do teatro brasileiro, Noemi Marinho e Neide Veneziano. A Rádio Baruch esteve na coletiva de imprensa do espetáculo e os autores da peça falam sobre como foi produzir e participar dessa narrativa. Eu, nesse lugar de produtor, de pensar e idealizar os projetos, acho que a minha maior vontade aqui é essas duas figuras do meu lado, Neide Veneziano e Noemi Marinho. Eu falei, gente, eu fiquei excitadíssimo de unir essas duas mulheres poderosas, ícones do nosso teatro. Como é que a gente pode fazer para essa marchinha dar certo, entendeu? Então eu comecei a pensar muito no universo que a Neide domina absolutamente, e Noemi, imagina, com tanta coisa aí que ela já fez. E aí surgiu essa ideia do Daqui Ninguém Me Tira e Neide agora encenando e dirigindo essa peça, né? Pode falar? É pra você falar? Então tá. Oi, gente, boa tarde. Todas as vezes que eu vou fazer um espetáculo sobre teatro de revista, que tem um assunto, alguma coisa sobre teatro de revista, as pessoas falam, você gosta de teatro de revista, né? Só faz teatro de revista. Não é, gente. Em primeiro lugar, eu gosto de tudo. Eu gosto de todo tipo de teatro. Contanto que a peça saia da caixa e chegue até a gente. Contanto que a peça nos emocione, nos faça rir, nos faça chorar, enfim, que deixa a gente indignada também, que deixa a gente com raiva, né? Mas é assim, qualquer teatro é bom, mas agora eu estou na fase das revistas de novo, porque esse texto começou quando ele surgiu, ele começou a ficar muito atual quando a gente pensou em associar as marchinhas e associar a demolição e a especulação imobiliária. Na verdade é assim,
Eu acho que o teatro de revista, as marchinhas de carnaval, as marchinhas de carnaval, que todas elas foram lançadas nos palcos do teatro de revista, porque antes não tinha rádio, tinha a partir de 22, mas eu estou falando, elas eram lançadas no palco do teatro de revista, porque não tinha televisão também, era uma outra época. A partir dos anos 50 começa a coisa a mudar. Não dá para contar a história agora, porque eu começo a resumir tanto, que aí eu me... Mas então, o que acontece é que a gente tem um teatro de revista que é um passado glorioso, é um passado bonito, é um passado que nos dá orgulho, mas que ao mesmo tempo era um passado muito cruel para as mulheres, era um passado muito radical, um passado machista e um passado que tinha era envolto por uma nuvem cor-de-rosa, mas nada era cor-de-rosa, era muito grave, coisas que aconteciam por baixo da nuvem, não é por baixo dos panos, mas dentro da nuvem, né? E então surge a vedete. No caso, passou por uma ideia comigo, assim, que eu acho que as vedetes dos anos 50, principalmente a Virginia Lane, ou as três que eram da Santíssima Trindade, as outras duas também, depois não precisa falar quais, mas eu acho que elas eram tipo Madonna para os jovens, porque elas falavam da liberdade da mulher, elas passavam a ideia de que você não tinha que ter medo, que você podia pôr a roupa que você quisesse, e era isso que as vedetes representavam. Só que por trás a onda de machismo era muito forte e elas não conseguiam nem ter os papéis principais, elas eram as estrelas do espetáculo, mas elas não falavam muito. Então, pensando nessa figura, pensem assim, como a Virginia Lane se vestia quando ela estava no palco. Ela era uma drag, mas ela não se usava esse termo e as pessoas nem imaginavam isso, né? Ela era o suprassumo do feminismo, né? Ela era a representação da mulher poderosa, mas ela era poderosa, ela fazia o que ela queria, ela casou na igreja e o padre não queria que ela casasse na igreja, mas ela foi lá, mexeu todos os pauzinhos, ela tinha a presidente da república apoiando ela. Então, essa ponte que a gente faz da vedete com a drag não é assim porque a gente achou que a gente tinha a Alexia, que é uma excelente atriz, e que ela ia fazer uma drag fantástica. Quer dizer, ela é uma drag fantástica. Essa ideia é exatamente de que a drag representa a descendência, ela é descendente as drags são descendentes das vedetes, né? Então, a gente parte daí, usando essa metáfora, e vai pensar no passado que foi destruído. O passado que foi destruído também está concreto no texto da Noemi Marinho, porque querem destruir o lugar onde a Velvet, ela não chama Alexia, ela chama Velvet no espetáculo, na peça, querem destruir o lugar porque esse daqui é muito ganancioso, ou ele trabalha para pessoas muito gananciosas, né? Ele pertence a uma incorporadora e ele acha que tudo que ela tem lá não merece respeito. E ela vive num barracão onde ela é a guardiã do teatro de revista, dos figurinos, dos cenários e das músicas. E como todas as músicas foram lançadas pelo teatro de revista, então tudo bem. Mas aí a gente tinha que pôr, agora eu vou falar da encenação, a gente tinha que pôr coisa de drag. Mas quando eu comecei a estudar drag, comecei a assistir drag, eu vi que elas usavam muito a dublagem, né? E aí começamos a inventar outras coisas. Então, um dia eu falei para Noemi, eu estou fazendo coisas completamente contra todos os o meu padrão de teatro, né? E por quê? Porque está misturando, entra a música pop que entra, eu acho que também tem a ver com a nossa época.
sabe? Porque agora é uma mistura. Você pega esse celular aqui e começa a aparecer para vender blazer, depois vende sabão, depois já muda para uma coisa muito, um texto intelectual de algum escritor, e é tudo misturado. Essa mistura também faz parte. Então a gente não é uma revista, não é uma peça que é um começo, meio e fim. E o que eu acho mais interessante, acho que eu vou finalizar com isso, é que não é uma comédia, mas não é só comédia. É uma tragicomédia. Também não é só uma tragicomédia, porque aí vira um papo muito cabeça. Então, o que é? Qual é o gênero? Eu acho que essa é uma comédia tragicômica, é um teatro tragicômico carnavalizado, que a carnavalização é a característica do brasileiro. Então, a drag vem com as músicas também das vedetes, de uma forma muito leve, que vai carnavalizar o espetáculo. Então você tem a impressão que a vida é toda carnaval, como você tinha a impressão nos anos 50 que a vida era carnaval e era muito feliz. Era essa mensagem que as vedetes passavam. Essa não é exatamente a mensagem que a nossa drag passa, mas a nossa drag é solar. Ela nunca vai matar ninguém e ela canta e ela dança e a casa está caindo. Assim como a nossa sociedade, as nossas cidades, as nossas ruas, a nossa vida está caindo, né? Porque tem 2 guerras, está tudo enchente, temporal, então está assim. Então é isso, a gente está procurando retratar uma coisa que a gente não sabe bem o que é uma modernidade incerta e insegura. Mas de um jeito alegre, de um jeito solar, porque a drag merece que seja assim, a verdade também, a Noemi também, eu também. E é isso, e aí a Alexia, que faz essa personagem que é a Velvet, dá vida, é essa guardiã desse lugar que tem. E é interessante isso que a gente falou, porque também não tem mocinha e bandido. Eu acho isso um texto muito legal. O mesmo Herculano sendo essa pessoa, ele não é mau, ele não dá valor nas coisas da Velvet, porque ele não entende. Uma pessoa que não viveu no teatro, que não sabe a importância disso, não é que ele é uma pessoa ruim, ele só não aprendeu, ele não é da cultura dele. Ele de fato acha que é muito mais interessante moradia para as pessoas. Mas aí vai encontrar com a Velvet, que defende esse barracão aí. E a Alexia fala pra gente bem dessa personagem agora. Eu faço veludo que se monta em drag e se torna Velvet. E é o contraponto mesmo dessa ideia do Herculano. A Velvet, ela é a grande guardiã das memórias, né? E fazendo também o contraponto não só com o Herculano, mas com a especulação imobiliária, né? Se a gente derruba toda a história, o que sobra para contar lá na frente, né? Então, basicamente, é essa a mensagem. É claro que ela é pirada, surtada, muito doida, mas, como a Neide disse, muito solar. Ela é positiva até nos momentos difíceis e é uma característica drag, acho que ri da desgraça, e da vedete também, da vedete da drag, rir da desgraça, fazer piada com a desgraça. Eu não posso dar muito spoiler, mas eu acho que a relação dessas duas pessoas, em algum lugar, elas convergem, elas se encontram, né? Fazendo com que cada um entenda um pouco mais o lado do outro. Confesso que a Velvet não entende tão bem, mas talvez Herculano consiga compreender a importância e o valor dos tesouros que ela guarda naquele barracão. A comédia musical explora os dois lados da história, questionando como conciliar o avanço urbanístico com a manutenção das raízes e do patrimônio cultural. A encenação de Neide Veneziano se inspira nos números canteiros de obras da cidade de São Paulo, estabelecendo uma analogia entre a rica memória do teatro de revista, simbolizada pelas exuberantes vedetes, e o gradual desaparecimento da arquitetura urbana junto com suas histórias entrelaçadas. O grande desafio da trama foi explorar a humanidade e os princípios que motivam cada personagem, sem recorrer à dicotomia entre o bem e o mal. Desde o início do espetáculo, o público é levado a uma jornada eletrizante, com canções e imagens imergindo nas motivações dos personagens,
algo cada vez mais raro em tempos de polarização. Empatia é uma palavra que parece simples, mas esbanja a complexidade. Entre os vários temas que provocam o público à reflexão, está relacionado o convívio com as diferenças. É importante ter em mente que dentro das suas realidades, das suas verdades, das suas condições como ser humano, os dois defendem coisas absolutamente autênticas ali. Eles estão dentro da realidade deles. Autênticas e divergentes. Sim. Não é porque eles são divergentes que um não tem razão e o outro tem. Os dois têm suas razões, suas histórias, né, sua cultura, nasceram em famílias que, né, é isso. É isso que eu acho inteligente no texto, porque as pessoas, algumas vão se identificar com o Herculano e outras vão se identificar com a Velvet. E ao mesmo tempo, acredito eu, digo pela experiência do que a gente já experimentou, às vezes as pessoas que estão do lado do Herculano, que entendem o Herculano, começam a compreender um pouco mais o lado da Velvet e vice-versa. Isso eu acho ouro. Isso eu acho ouro, porque ali sim tem a discussão sobre a diferença. Ali sim tem alguma coisa realmente palpável que nos tira dessa polarização horrorosa que a gente vive hoje. As pessoas querem ter razão, elas não querem ouvir o outro, né? E eu acho que a peça tem isso no texto, tem esse pulo do gato. E é muito moderna, é muito contemporânea. A diretora Neide Veneziano atualiza o conceito da vedete, agora drag queen. Outro assunto que surge ao longo da coletiva é sobre a evolução da figura das drags no teatro. Essa evolução, né, social de conseguir alcançar inserir a drag, né? Assim, a drag nesse contexto do teatro agora é uma coisa mais recente, talvez. Que engraçado, né? Porque começamos no teatro, né? Vamos dizer assim. Sim. Né? Mas hoje o mundo nos possibilita entrar em outros lugares, né? A ocupar outros espaços, né? Que não só a boate. E é maravilhoso, porque eu acho que a boate é uma grande escola, né? Você lidar com um problema o tempo todo, você chamar a atenção num lugar onde as pessoas estão ali por outros motivos, e você se fazer presente, se fazer vista. É uma grande universidade, a noite também. E como Giovanni disse, é muito novo isso da drag poder ocupar novos espaços, né? Hoje nós temos a arte drag como um veículo que está dentro da música. Tem drags que, sei lá, são escritoras, tem drags que falam sobre política, tem drags que falam sobre espiritualidade, drags que performam, drags que cantam, drags que vendem brownie, enfim, a drag é o como, né? A drag é o como para que algo seja expresso artisticamente. Obrigado, Giovanni. Eu posso falar uma coisa? Eu acho que é muito difícil. Eu sei que a drag tem uma relação com o teatro, mas a drag se especializa mais em fazer show. Isso. As drags fazem mais shows do que teatro de texto. E eu sempre me espanto como a teatralidade e a inteligência cênica que esta drag ao meu lado, que a Alexia tem. Porque a Alexia tem muita facilidade, tem muita comunicação com o público. Claro que fazer show ajuda, né? Porque você imagina, antigamente as mulheres que vinham do cabaré eram excelentes atrizes também, né? Mas ela tem uma disponibilidade, ela tem até uma humildade para a gente falar para ela tudo. E aí a coisa vai, a coisa flui. É muito gostoso trabalhar com esses dois aqui e com aquela moça também, porque ela deu um texto muito bom pra gente. Então, não, é verdade, porque tudo que eu falei que eu extraí eu fui extraindo do texto, porque tá lá nas entrelinhas. A Noemi não faz um discurso direto. Eu não gosto de discurso direto, eu vivo falando isso. Eu gosto de espetáculo que me comova. Então, o discurso direto, eu vou falar um pouco mal do ídolo de vocês, mas não é ídolo. O discurso direto é assim, é parar para fazer um discurso. O discurso Brecht faz isso e tem outros tantos que fazem isso também. E também tem, assim, você pega uma situação e não sabe colocar na situação para mostrar que a pessoa é gananciosa, para a pessoa é hipócrita. Agora, se você mostra isso durante a ação, aí você está fazendo um teatro que não é
discurso direto. E ela faz esse teatro que não é discurso direto. A gente tem que cavucar lá nas entrelinhas e a gente, quando descobre, a peça faz assim, fica lindo. O produtor e ator Giovanni Tosi fala do desafio de se produzir teatro no Brasil, das leis de incentivo à cultura e da valorização dos seus profissionais. Então, Franil, tentar produzir teatro nesse país, nem sei se é só nesse país, mas é difícil, sempre é difícil, porque acho que aqui a gente foi acostumando com umas maneiras de produção cada vez mais complicadas. A gente foi se enfiando num negócio que não é sustentável. Então você precisar de um apoio governamental para você conseguir fazer uma peça, porque senão a peça não vai, porque daí você está acostumando o público com ingresso de graça. Como é que você desacostuma o público com ingresso de graça para você poder manter uma peça com bilheteria? Tudo isso é uma coisa que a gente vai ter que resolver, decidir, entender como é que a gente vai resolver isso, e não é fácil. Essa peça está sendo possível agora porque a gente tem a Lei Paulo Gustavo, que a gente conseguiu para fazer de difusão. Então a gente viaja por 8 cidades. Que eu achei super legal, porque a gente levar essa peça para o interior, também a maioria dos teatros que a gente está fazendo são teatros municipais, e aí é muito diferente os públicos, né? E você levar arte drag com essa ideia de especulação imobiliária, e é muito louco, porque assim, mesmo as cidades menores, todas, nossa, em Sorocaba, o Teatro Municipal está rodeado, parece um canteiro de Santos, Neide, Teatro Guarani. Eu fiquei assustado. O Teatro Guarani, gente, ele tá a Praça dos Andradas ali. Você conhece, Neide, a Praça dos Andradas? Neide Santista ali. Eu perguntei a Neide fazendo guia pra mim, você não isso aqui, não sei o que, tudo em volta. A gente foi fazer uma entrevista na tribuna, a gente não conseguia chegar na TV Tribuna. A cidade inteira destruída. Inteira abaixo. Então, enfim, voltando à sua pergunta. Tem essa coisa gostosa de você produzir nesse esquema, de você conhecer lugares novos, teatros novos e tal, mas é sempre um desafio. Mas eu costumo dizer, quando você acredita naquilo que você faz, eu acredito muito nessa peça. Não à toa assim, peguei e reli, aí né, sou muito grato pela Neide, pela Noemi, se debruçarem né, sobre esse projeto, sobre esse texto, vamos pensar como é que é isso hoje, e aí foi uma coisa muito legal da gente fazer. A Alexa depois trouxe toda a perspectiva da arte drag para esse... Quer dizer, é um encontro muito interessante, assim. São realidades muito diferentes que estão aqui. E isso para um produtor é muito gostoso. Que é você conseguir... Imagina esse encontro, gente, Noemi e Neide. Para mim, quem sou eu na fila do pão, fazer esse encontro é muito gostoso. Então eu sou muito grato por isso. Eu acho que só de elas confiarem em mim, no meu trabalho, para mim já, como produtor, já tá tudo certo. É isso aí mesmo. A gente sofreu uma coisa que o artista ficou meio marginalizado nos últimos anos, né? Então é essa história, né? Qualquer coisa vira arma nessa polarização. Então aí pega um bode expiatório, nesse caso, né, a Lei Rouanet fala Lei Rouanet, pelo amor de Deus. Parece que está falando uma coisa absurda, assim. Então, acho que a gente faz isso, né? Como é que a gente começa a desconstruir uma narrativa que foi passada e que aí as pessoas não escutam, mas a Noemi fala um pouco sobre isso no texto também, que é as pessoas querem ficar indignadas. Elas estão indignadas, elas não sabem por que elas estão indignadas, mas elas estão indignadas. Então a indignação da vez foi a Lei Rouanet. Admiro muito a Cláudia Raia, por exemplo, faz isso maravilhosamente. Ela fala, no final do Tarsila, e aí vendo isso também a gente, né, tenta fazer, é explicar um pouco, gente, não é isso aqui é uma indústria, tem um monte de gente que trabalha aqui atrás aí e gera tudo isso, e Cláudia, com o alcance que ela tem, precisa fazer, porque a gente precisa começar a desconstruir isso. No nosso lado, também é uma outra coisa que eu acho que foi perdendo o costume de fazer, que eu sempre gosto de fazer em todas as nossas produções, nem sabe, programa da peça. Tem que ter um programa que a pessoa vem e ela fala, nossa, tudo isso de gente trabalha aqui. Quer dizer, existe toda uma cadeia que é alimentada culturalmente, mas se a gente não falar isso para as pessoas não sabem. Acham que é só artista mamando na teta do governo. Mas acho que há uma força-tarefa aí que tenta colocar à margem ou tenta tirar a importância de todas essas profissões, inclusive a do ator, a da atriz, né? Acho que talvez por a gente fazer parecer tão fácil, as pessoas acham que é realmente fácil e aí usam tudo isso, enfim, com outros intuitos, obviamente, né? Demonizando a profissão, demonizando a arte, tratando tudo isso como supérfluo, quando isso é um dos
mais importantes. Isso é exatamente o tema da peça, tá? Quando esse cara aqui... E aí eu acho legal, não é que ele porque ele chama de tralha, ele chama essas porcaria aqui, sabe? Porque ele não sabe quem é Marília Pêra. E eu tô me lembrando agora, eu conversei com um sobrinho meu esses dias, e eu tava conversando com a mãe e falei alguma coisa de Marília Pêra. E eu olhei e falei, sabe o que é Marília Pêra? Ele assim, sei, claro que eu sei. Aí eu coloquei uma foto da Arlete Salles, uma foto da Totia Meirelles e uma foto da Marília Pêra. Ele falou que a Arlete Salles era a Marília Pêra. Eu falei, não sabe, claro que não sabe, vai saber cada vez menos. Se a gente não levar adiante, quem tem que levar é a gente. Exato. Se a gente para de falar, se a gente para de trazer isso à tona, as coisas se perdem mesmo, cada vez mais. No texto de Noemi Marinho, a peça aborda de forma humorada e reflexiva o conflito entre o progresso representado por Herculano, vivido por Giovanni Tosi, revezando com Anderson Miller, um funcionário de uma grande incorporadora, e a preservação da memória e identidade de Velvet. No quesito da manutenção das raízes e do patrimônio cultural, os atores falam de suas memórias e de como a peça faz um resgate nesse sentido. Eu estava conversando sobre a criação da Velvet com o Giovanni e com a Neide. Eu penso que, explicando a grosso modo, comigo funciona assim. Matheus, que é o ator, o cavalo. Alexia, que é a persona, não é uma personagem. E a partir da Alexia é que outras personagens surgem. Velvet, para mim, ela é uma drag mais das antigas. Eu arrisco dizer que ela prefere ser chamada de transformista, inclusive. Olha! Porque ela é daquela época, né? Silvio Santos, entende? Então eu acho que assim, eu, por exemplo, revisitei minhas memórias conversando com a Miss Biá, as minhas conversas com, sei lá, com a Heloína, com a Marcinha do Corinto. Eu vejo essas figuras que são grandes artistas da noite paulistana que pavimentaram essa estrada para eu poder pisar. E a Heloína vem. E são artistas, na maioria, que se tornaram artistas sendo artistas, sem nenhum respaldo acadêmico. E elas têm um traquejo que eu fico ainda embasbacada, assistindo até hoje, porque é o que o Giovanni fala, é o hora-palco. É hora-palco. Sabe, é entender onde está a luz, é entender o que fazer para atrair a atenção do público, é entender o que aquela dublagem diz. É um estudo muito diferente do estudo do ator, mas que tem muito instinto dentro desse estudo. E pra mim foi essa viagem que eu fiz, assim, e ainda faço. Se eu vejo uma delas sentadinha, eu já... Então, e aí? Me conta, como é que é a história? Como é que foi? A Neide mesmo estava lá em Santos, eu falei, Neide, depois você vai me contar a história todinha desse teatro, que eu sei que você sabe. E aí o Giovanni falou, ela sabe mesmo. E é uma coisa, desculpa, só acrescentando o que a Alexa disse, Fábio Namatame também fez uma coisa que nos ajudou muito. Bom, o Fábio Namatame, imagina quantos figurinhos, quantos cenários que o Namatame já não fez na vida dele. Então, ele teve o cuidado de trazer pro espetáculo peças autênticas. Então, assim, a Alexa veste um figurino no final da peça, dourado, todo cheio, como que chama? Dourado. Ele pesa 50 não, quilos. Ele é muito pesado. Ele não é nem de canutilho, ele é de vidrilho, é feito à mão, é bordado à mão. Foi da Marília Pêra, gente. Marília Pêra, gente. Até arrepiei. Então ele colocou detalhes assim no figurino e nos cenários, vocês vão ver também que é um grande momento da peça ali.
e que fica concreta essa ligação com a memória e com o passado, sabe? Ele revela isso aos olhos das pessoas, também é bem emocionante. O cenário ajuda muito a você entrar dentro desse universo, e não tem como eu não me lembrar de todas elas, entende? Não tem como eu não senti-las em mim, não tem. Ai, você vai ver, você vai entender o que eu tô falando. Daqui ninguém me tira. Mergulha nas tensões geracionais e ideológicas, buscando inspiração no caos urbano para criar uma fusão entre marchinhas de carnaval e hits da música pop, refletindo os fragmentos de um passado já distante. A presença da banda ao vivo estabelece o ritmo de um bloco de carnaval fora de época, mas também anuncia o desfecho inevitável. Trágico e cômico, Daqui Ninguém Me Tira é um ensaio sobre nossa capacidade, ou falta dela, de conviver com o outro e a inabilidade de lidar com os conflitos que permeiam as relações humanas. A nossa reportagem conversou com os músicos que executam a trilha sonora do espetáculo. Eu sou Rafael Passos, sou pianista da peça, sou também diretor musical. E como é que é participar desse grande evento, de que é um entretenimento, mas que traz no seu bojo muitos temas interessantes e questionamento, né? Eu acho que o texto do Daqui Ninguém Me Tira, de uma forma geral, essa montagem, né, como a Neide falou, que a gente se encontra com alguns pontos históricos do que já aconteceu, é muito interessante porque eu acho que é muito sobre o nascimento de várias identidades do que a gente tem como brasileiro. Porque na mesma época que o teatro de revista instaura uma cultura do que se é tido como brasileiro, a música também acontece isso, porque o teatro de revista, como a Neide também comentou, foi um grande difusor da música popular brasileira, que era música de marchinha, música de protesto. Então acho que mais do que qualquer coisa Daqui Ninguém Me Tira, a gente está recuperando um momento histórico muito parecido com esse, né? Bota Abaixo do prefeito Passos no Rio de Janeiro, no começo do século passado, foi exatamente isso. Mandou demolir os casarões antigos, abrir estrada, não sei o que lá, e a música daquela época denunciava tudo isso através do teatro de revista também. Então acho que essa montagem é isso, a gente está recuperando tudo daquele momento, a música, as críticas, com uma nova roupagem, com uma drag, né, em vez de uma vedete, com uma banda mais moderna, em vez de um grupo mais antigo de música, né, e eu acho que é uma experiência, né, mais do que qualquer coisa, é uma puta de uma experiência se reencontrar com esses lugares e poder fazer isso, né, não só mentalmente, mas também executar o que é um espetáculo de teatro de revista, né, e é um privilégio, é uma honra trabalhar com a Neide Veneziano, com o Giovanni, um texto da Noemi Marinho, né? Para mim é uma honra enorme tá aí na frente desse grande trabalho musical que foi o Daqui Ninguém Me Tira. Eu sou Gabriel Caro Preso, eu sou músico e percussionista na peça. Tem uma coisa muito interessante da gente de assistir do lado de dentro, mas essa figura desses três músicos dentro da peça, a gente fica no palco o tempo todo. São músicos que eles, dentro da dramaturgia, eles vivem dentro da cabeça da protagonista. E a gente tem essa percepção, a gente consegue observar o que está acontecendo, a gente consegue observar o público, a gente consegue observar como esse texto impacta as pessoas que a gente está mostrando, né? E é muito interessante ver isso que o Rafa falou também, que é uma crítica muito contemporânea, mas que acontece há quase 100 anos, né? No Brasil a gente tem essa ideia do progresso apagando a memória, apagando a cultura, né? Trabalhar com cultura no Brasil é uma jornada, é uma batalha, né? E a gente vê isso desse espaço, é muito interessante. E tem essa coisa também de estar trabalhando com um elenco incrível, trabalhar com a Neide é uma honra mesmo, assim. E tem uma coisa que eu acho incrível, que essa produção não tem nenhuma pessoa que não se deu bem. E isso é muito importante, porque a gente não se faz sozinho, né? Todo mundo está conseguindo, a gente consegue ter uma
uma coesão do elenco, dos músicos, da equipe técnica, que está fazendo ser um espetáculo, além de tudo, muito prazeroso de fazer, né? Então eu acho ele muito necessário, acho ele muito atual e, além de tudo, está sendo muito prazeroso, muito importante a gente estar fazendo isso nesse momento. Como é que é participar desse evento também? Meu nome é Rafa Penteado, eu sou trompetista do espetáculo. Eu acredito que a importância temática é absoluta, porque principalmente em São Paulo, diversos grupos de teatro nos últimos anos vêm perdendo seus espaços para especulação imobiliária, para as cobranças grandes de valores de aluguéis e tal, e isso impede o fazer teatral na cidade. Então, tematicamente é absolutamente importante. E do ponto de vista musical, tem uma contradição e opostos que são trabalhados, que é a marchinha e é o universo da drag, da dublagem, que isso entra em fricção. Então a nossa função ali é entender a sonoridade das marchinhas e como compor com isso e como fazer essas transições. Então é um exercício musical muito importante, que é a gente não apagar a história, mas a gente ressignificar ela e trazer para o presente, apontando uma flecha para o futuro, para que em algum momento lá na frente algum artista ou alguma artista vá fazer isso. Além da temporada que começa a partir do dia 17 de maio no Teatro Sabesp Frei Caneca, às 19 horas, horário não muito habitual para o início de espetáculos de teatro na cidade, a peça está promovendo uma turnê por algumas cidades do estado de São Paulo. E Giovanni Tosi nos fala dessa experiência e acredita que esse novo horário será bem visto pelo público. Eu estou defendendo isso, sabe por quê? Eu acho, olha, depois a gente conta se deu certo ou se não deu, eu acho que vai dar. Depois da pandemia, gente, teatro às 9 horas, acaba às 11, você vai jantar que horas? As pessoas não estão mais nessa, eu acho. E o mundo tá perigoso também. Não tem, você sai na rua e tal. Então 9 nem pensar, 8 talvez, mas na sexta-feira, como as pessoas saem do trabalho e tal, eu acho que às 7 é perfeito. Então 8h30 você tá livre, você pode ir para os lugares. Super. Claro. Exato. E tem uma outra coisa também, viu? Home office. Hoje em dia a gente acha, não, as pessoas trabalham de segunda a sexta, não tem mais isso também. Muita gente trabalha de casa, então eu acho que eu acho um bom horário às 7, assim, a Belinha, muito parceira aqui do teatro, sugeriu, eu falei, Belinha, vamos nessa, vamos ver o que vai dar, porque eu acho que vai ser bom. A gente vai dividir a pauta com duas coisas ótimas, que é alguma coisa podre, Veras arrasando, tá todo mundo timaço aí, e com a Bruna Louise, né, também tá com a gente na sexta-feira. Eu tô apostando muito nisso, a peça ela tem uma classificação indicativa de 12 anos. Então esse horário também é legal para a família, sabe? Você vem, não é tarde, tá de mãe, pai, filho. Então acho que é bem divertido. A coisa dos filhos também é legal. A Alexa tem uma experiência interessante com drag brunch, né, Alexa? Sim. Que tem isso, que reúne todo tipo de público para essa tarde drag. É um projeto de outra drag queen, que é o Icar Kadoshi, que acontece na Vila Olímpia. São 2 edições, eu acho que por mês, e acontece no Sky Hall. E é interessantíssimo, porque é um brunch com shows de drag em pleno domingo ao meio-dia, entende? Então assim, criança, pet. Eu também tenho experiência de estar em cartaz com teatro infantil, a Alice no Seu Pequeno Grande Quarto das Maravilhas, que é durante o dia. Então assim, eu acho maravilhoso isso. A drag não tá fadada à madrugada, tá? A maquiagem da gente não é a mesma durante o dia, mas, né, há a possibilidade de você poder encontrar esse tipo de arte em outros horários, em outros lugares, ocupando outros espaços, né, para outros públicos, né, que não só o da boate. Gente, se eu puder, eu faço isso em todas as peças, porque vocês têm ideia o que é estrear em Viagem de estreia em São Paulo. Porque a gente vai, parece que a gente faz, não é mais uma novidade, sabe? Aquele frio na barriga que é bom, que é claro, a gente tem, mas o fato da gente já ter feito Sorocaba, a gente fez Santos, isso foi a maior coisa, Deus, enfim, escreve certo por linhas da marchinha de carnaval. Porque, por um acaso, as 3 cidades que a gente já fez são Sorocaba,
Santos e São José dos Campos. Então acho que lá alguém falou ali assim, se eles fizerem besteira, eles vão se queimar na cidade deles. Eles têm que acertar. E foi isso, foi uma experiência ótima, né, Alex? Foi maravilhoso, assim. Até porque a gente experimentou muita coisa, né? Que, poxa, a gente achou que não ia dar certo e deu, ou a gente achou que... Bom, não teve nada que não deu certo que a gente achou que ia dar certo. Mas, tecnicamente algumas coisas, né? Isso dá certo, isso não dá certo. Até porque o espaço cênico, né? Cada teatro tinha um espaço, uma profundidade diferente, e o cenário é bastante rico, então assim, a disposição... Fábio Namatame. Então mudava a disposição algumas vezes, e isso era legal. Para mim, mais ainda, porque eu tive a honra de contracenar com o Giovanni e com o Anderson Miller. Ou seja, eu tenho 2 herculanos para lidar, 2 intenções diferentes, 2 motivações diferentes. Então, assim, é um exercício maravilhoso. Tô tomando remédio? Tô, mas... Brincadeira. Mas tem sido maravilhoso mesmo. Acho que foi uma grande loucurinha, mas foi muito assertivo. Aí outra loucurinha foi trazer aqueles 3 para nós. Porque é incrível, a gente inventa as coisas e eles embarcam, eles não dizem isso não é possível, porque às vezes eu trabalho com gente que fala, isso não dá. Então... Mas eles não dizem, eles fazem. Eles são maravilhosos, eles são as vozes da minha mente. É isso mesmo. Só ela escuta. Literalmente, só eu escuto os músicos. Sobre as atualizações em relação à primeira versão do texto, Noemi diz, abre aspas, Velvet, agora, ainda que filha espiritual do glorioso teatro de revista, é sangue novo, pulsando o futuro, tem brilho próprio, além do cosmético, naturalmente. E a empresa que Herculano representa está ainda mais voraz e audaciosa. De acordo com a autora, o texto original dramatizava um pouco a audácia e a ganância das incorporadoras. A realidade, mais uma vez, superou a ficção. Todos temos uma rua ou um bairro do coração que já está destruído ou ameaçado. A ficção agora só pontua. A temporada no Teatro Sabesp Frei Caneca acontece de 17 de maio até 28 de junho, às 19 horas. O teatro fica na rua Frei Caneca, 569, no bairro da Consolação, na cidade de São Paulo. Oi pessoal da Rádio Baruch, eu sou o Giovanni Tosi e eu estreio a comédia musical Daqui Ninguém Me Tira, sexta-feira, dia 17 de maio, às 19 horas, no Teatro Sabesp Frei Caneca. Eu divido a cena com a Alexa Twister, uma banda ótima, com marchinha de carnaval, que mistura música pop, que mistura de tudo um pouco, num texto lindo da Noemi Marinho, com direção da Neide Veneziano. A gente espera vocês, vem que a gente fica em cartaz até o final de junho. Não deixa de ver não. Baruch FM apresentou... Eu vejo o teatro como um instrumento de provocação. O teatro pra mim é tudo. Hoje eu não vivo mais sem ele. Em produção. O teatro pra mim é a união de várias pessoas que tem algo a mostrar, que tem algo a falar pra sociedade. É uma grande responsabilidade. Casa lotada, energia muito boa. Simplesmente incrível. Termina aqui mais um Vozes no Palco. Apresentação a Frânio Vanderlei. E continue com a programação da Rádio Baruch FM. Até um próximo programa. Vozes no Palco, na Baruch FM, um papo bem descontraído na sua web rádio.